fechando então a análise da obra Nove Noites, aula do dia 22 de outubro, quinta-feira, tá? Vamos terminar isso daí. Já disse que o livro tem um final inconclusivo. Então, se você está lendo o livro achando que no final vai esclarecer tudo, que nem Sherlock Holmes, não vai. Nem é esse o objetivo da obra, tá? Então, o final ele fica inconcluso, o final fica em aberto. O mais importante é o caminho aí da investigação e os meios como essa investigação é feita, né? Então, o que resta? Se o final é inconclusivo, o que sobra para o leitor? Especulações. Especular quer dizer questionar, mas sem um objetivo aparente, né? Especular vem da palavra espelho, de espelhar, né? Então, você vai colocando os espelhos, vai refletindo e vai buscando alguma coisa, mas não tem um objetivo. Então, essas especulações, elas são sobre os motivos da morte, por que o cara se matou. Então, não dá para saber ao certo o porquê. Só resta considerar algumas possíveis motivações para essa morte. E para isso você vai ler o livro, né? Para saber quais são essas possíveis motivações. E especular sobre as consequências de enviar um jovem norte-americano acostumado lá com o ambiente urbano, dentro da universidade, tomando leite com pera, e você pega esse rapaz e enfia dentro de uma selva com um monte de índio botocudo. Quer dizer, essa transição repentina, você tirar um cara, não dos Estados Unidos, que seja da Europa, que seja da Ásia, que seja de São Paulo, do Rio de Janeiro, seja de onde for, mas você tirou um cara, uma pessoa, um jovem, um homem, uma mulher, que está acostumado com a vidinha urbana ali, com a violência urbana, com enfim, as injustiças do meio social urbano em que ele mora, para jogar essa pessoa num ambiente hostil, que não é o ambiente em que ele viveu desde que nasceu. Cercado por pessoas que, por mais que não sejam violentas com ele, no sentido de vão pegar e vão dar porrada, existe a violência psicológica. Quer dizer, eu estou no meio, eu não sei como agir no meio dessas pessoas, no meio desses índios. Eles têm hábitos que não são os meus. Eles agem de uma forma que, para mim, que não estou acostumado, é assustador. Então, qual é a consequência de você pegar uma pessoa completamente desambientada daquilo e jogar ali naquele meio hostil, completamente diferente, completamente carente em vários aspectos, né, em relação à vida que ele leva na cidade, cercado com o seu conforto, que ele tem desde que nasceu. Então é outra especulação. Quer dizer, qual que é a consequência? O que pode resultar? O que você acha que vai dar depois de fazer uma coisa dessa com o cara? O cara vai se matar. Não teve um preparo psicológico. Pegou, tirou dali e jogou ali. E aí? Se vira. Então quer dizer, por que ele se matou? O que pode ter acontecido? Será que tem a ver com essa mudança de ambiente repentina? O que será que é? Porque final inconclusivo, não se chega a um veredicto, né? Fica no ar. Esse final fica inconcluso, tá? Em que tempo a história se passa? Lá no Brasil da década de 1930. Ele se mata em 39. E ele passou 5 meses nesse meio, até o momento do suicídio. Durante esses 5 meses, ele se encontra com o Manuel Perna em 9 ocasiões diferentes. Certo? E tem mais. Nessa carta aí, que o Manuel Perna escreve para esse amigo do Buell, que está vindo dos Estados Unidos para cá, já depois que o Buell se matou, fica explicitado ali que o Buell era gay. Esse amigo dele era um amante. Então tem mais isso também para entrar.
Não é que seja uma conclusão, não é nada conclusivo, mas é um outro dado da vida do Boel que é colocado ali, né? Por que o Boel se encontrou 9 noites com o Manuel Perna? Entendeu? Então tudo isso tem algo de... então ele se matou porque ele era um gay no mato? Não. Sabe, é impraticável você chegar numa conclusão simplista e idiota dessas. Mas é mais um dado sobre a vida do cara que tem que ser colocado em consideração. Você tem outros. Você tem a morte do pai dele, a morte do pai do autor. Não é o pai do Boel que morreu, mas o pai do autor se mata enquanto o autor está pesquisando sobre isso. E é óbvio que vai entrar uma carga emocional da biografia do autor em cima de tudo isso também. Então você tem mais um dado emocional. Você tem o dado emocional do pai do autor, que morre quando o autor está longe, pesquisando o fato, e a morte desse rapaz que tinha um amante, que está vindo buscar a carta, ou os restos mortais dele, enfim, mas está para chegar. E é para ele a carta testamento que o Manuel está escrevendo. Então tem uma série de dados que vão sendo colocados ali e que vão fazendo um quebra-cabeça. E você não, ao final do livro, você não tem o quebra-cabeça montadinho, prontinho. Restam apenas especulações, apenas suposições, né? Então, tudo isso acontece na década de 1930, Brasil do Getúlio Vargas, época em que diversas pesquisas antropológicas e sociológicas estão sendo realizadas nas matas ali, nas matas virgens do Brasil, para fazer um censo, para fazer um levantamento estatístico e social dos índios que vivem ali nas florestas, as comunidades indígenas, situação de vida deles. Essa pesquisa está sendo levada a cabo agora, nessa década aí, em que o presidente é o Getúlio Vargas. Tá? E ao mesmo tempo que essas pesquisas estão sendo feitas e trazidas ao conhecimento da população, ao resto da população do Brasil, você tem conflitos com o resto dessa população, que não é indígena. Então você tem as diversas opiniões da comunidade que não é indígena, da comunidade civilizada, acerca da comunidade indígena, que está sendo descoberta agora. Não descoberta exatamente, né? Mas que está sendo pesquisado e está sendo trazido. Os dados estão sendo trazidos agora. Durante o governo de um ditador. Getúlio Vargas, ditador. Ditador com simpatias fascistas, eugenistas, racistas e tudo isso daí, que é o que compõe o fascismo da década de 1930, na Europa e em outros lugares. Então, agora é um dado sociológico político que está sendo colocado aí. É essa época, né? É nessa época que tudo está acontecendo. E claro que tudo isso vai ter alguma repercussão na atualidade, que é tanto a atualidade em que o autor está escrevendo o livro e fazendo essa investigação, quanto a atualidade de agora de você que está lendo o livro em 2020. É uma questão que não está fechada. Certo? Bom, algumas possíveis abordagens do livro no vestibular, na prova. O que pode ser explorado? Tá? Em termos de forma do texto, forma da obra, é muito simples. O livro tem uma linguagem fácil, linguagem objetiva, cotidiana,
concisa, ou seja, as frases são curtas, não são aquelas frases quilométricas com 2 parágrafos e tal, que você tem que ler várias vezes para entender. Não, são frases, são períodos curtos, coisas simples de entender. Linguagem jornalística, banal, trivial. Então, quanto à forma, claro que tem isso daí, da narrativa, né? Dos 2 narradores, dos tempos que, o tempo mais passado e o tempo mais presente, o tempo da carta do Manuel Perna e o tempo da investigação do autor. Claro que tem isso daí, que não tem perigo de confundir o leitor por conta daquilo, da formalidade do texto. A carta aparece nos trechos em itálico, a narração do autor aparece em trechos comuns, normais. E você percebe claramente a intercalação ali. Mas tem o vai e vem no tempo, isso com certeza. Tá? Mas em termos de conteúdo, o que pode ser explorado? Aí, como que as comunidades indígenas são vistas e são tratadas? Mas olha só, ao longo da história contemporânea. Não adianta você ir lá procurar sobre os índios na época de Pedro Álvares Cabral. Está fora, isso é anacrônico. Não. Você tem que sacar alguma coisa sobre os índios agora, século XX, coisa recente, tá? Coisa de 180 anos atrás para cá. 60, 70 anos, sei lá, para cá. Ok? Então, a abordagem das comunidades indígenas do ponto de vista do homem moderno contemporâneo. Como é que isso vem acontecendo agora em tempos recentes? Vale lembrar que é uma discussão que está aquecida neste momento no atual governo. Não esquece, o governo atual quer uma inclusão dos índios na sociedade brasileira. Então tem os pontos de vista favoráveis e tem os pontos de vista desfavoráveis, contrários a essa inclusão dos índios. Ainda existe gente que acha que tem que deixar os índios lá, isola os índios lá, mas você tem que levar em conta que muitas dessas pessoas têm a visão de deixa o índio intocado ali na terra dele, porque ali debaixo da terra que o índio está pisando tem um monte de ouro, prata, nióbio. Em torno do índio ali nas florestas tem uma grande biodiversidade para ser utilizada na indústria farmacêutica, na indústria de cosmético. Toda essa riqueza natural do subsolo e das florestas é dinheiro. Então, se você está dizendo para não mexer nos índios, para deixar tudo lá intocado, é porque você está torcendo para que a economia do Brasil não cresça também. Explorar, sim, mas explorar com os devidos cuidados. Aliás, inclusive, perguntar para o índio, você que mora aqui, você tem interesse em participar dessa exploração e sair ganhando com essa exploração? Você tem interesse em ser proprietário de um pedaço de terra que vai ser seu para você plantar e vender o excedente como um agricultor? Ou não? Ou você quer continuar sendo visto como um animal dentro de uma jaula, como se fosse um animal num zoológico? O que você, índio, quer? Então, peraí, você não quer? Então devolve o celular aqui, índio. Então, o que você está fazendo com celular, computador? Para que você quer isso? Se é para isolar o índio no ambiente, no habitat natural dele, tira a modernidade da mão do índio, porque para quê? Então você está dando acesso ao índio, ao celular, ao computador, à TV a cabo, mas você não quer que ele participe, você não quer que ele enriqueça e participe do progresso econômico do país. Então, que discurso é esse? Essa é uma questão que está
aberta, hoje, 2020. Isso pode aparecer na prova. Tem que estar preparado para tudo. O que mais? Bom, a história se passa lá no Brasil de Getúlio Vargas. Qual era a relação do presidente Getúlio Vargas, do governo Getúlio Vargas, com os indígenas? Era uma relação de querer integrar o índio à sociedade ou era uma relação autoritária? Não esquece, Getúlio Vargas era um ditador aos moldes de Stalin e Hitler. Ele tinha simpatias pelo nazifascismo. E isso implica em simpatias eugenistas, de pureza da raça. Então isso tem que ser levado em conta também. É uma outra pesquisa que tem que ser feita. Não cabe aqui, eu estou falando da obra, mas é uma pesquisa que tem que ser feita. É uma indagação que pode aparecer na prova. Certo? Juscelino Kubitschek, que foi presidente ali já na década de 50. E a relação dele? O Juscelino Kubitschek ele foi responsável por essa interiorização do Brasil. Mudar a capital, tirar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, e instalar ali no centro do Brasil, em Brasília, que era um lugar ocupado por índios, pela Mata Virgem. Qual foi a relação desse presidente, desse governo? Isso também é história contemporânea. Pode aparecer? Pode aparecer. Os índios foram deslocados do Planalto Central para se construir Brasília. Qual é a validade de se construir Brasília? Tudo bem, é acesso ao centro do Brasil. A capital já não está mais tão distante assim dos rincões ali do oeste brasileiro. Agora a capital foi levada para lá, uma distância mais próxima de todas as regiões do Brasil. Mas, em contrapartida, o dinheiro que foi gasto para a construção de Brasília e a forma como Brasília foi construída, a arquitetura de Brasília, é a contrapartida. Tem a contrapartida boa, ou supostamente boa, que é integrar o território brasileiro mais próximo da capital, e tem a outra contrapartida. A dívida, a arquitetura de Brasília, o desalojamento de índios que estavam ali. Qual é a relação de tudo isso? Isso pode entrar também, já que se trata de a interferência do homem branco no meio ocupado primordialmente ou primariamente por índios. E esse questionamento vem desse aqui. Um homem branco, no caso norte-americano, que se mata, ele se retalha todo e se enforca na frente dos índios que estavam levando ele para a cidade, para ele voltar depois para a terra natal. Então são questões que têm que ser levantadas, têm que ser pesquisadas, têm que ser levantadas, podem ser pedidas na prova. São questionamentos todos válidos. Agora, tem que ver como é que isso, como você vai procurar isso daí. Isso não cabe dentro da análise. É uma questão. Ou são questões. Ok? E aqui a gente encerra a análise de todas as obras literárias do vestibular 2021. Não sei por quanto tempo essa lista vai permanecer, em quantos vestibulares ainda para frente vai continuar essa mesma lista, mas, por algum tempo, essas análises são válidas, essas análises estão feitas aí. Ok? Até a próxima.